A gente vai para um assunto muito bacana, eu estava com muitas saudades desse convidado e hoje, na verdade, o assunto foi pensado por ele, porque a gente precisa ter alguns alertas, prestar atenção em algumas coisas que a gente está deixando passar. Mais uma vez, doutor André Weinert, seja bem-vindo, nutrólogo. Obrigada por estar aqui. Bem-vinda de volta, obrigada, né? E parabéns, atrasado, né? Porque obrigada. Estava viajando, estava é verdade, é verdade. 32, 3.2. Tá nova. Firmeza, tá não é verdade? Novinha, eu acho ótimo. Não é verdade, falam, depois dos 30 a gente vai ficando... Eu achei ótimo. Depois dos 30, né? Eu tô gostando mais. Eu já tô chegando no Zenta já. Você tá ótimo, doutor André. Mas olha, brincadeiras à parte, esse é um assunto muito sério. Claro que a gente já falou aqui no Você Bonita diversas vezes de obesidade, mas hoje você gostaria de abordar de outra forma, né? A obesidade, como você falou, né, Carol? A gente aborda aqui na televisão, na internet. Então, assim, é muito simples você olhar a obesidade. Todo mundo sabe o que tem. Mas eu acho que hoje eu queria trazer mais como um alerta. Né? Um alerta porque tem algumas coisas que a gente estuda e que tem me chamado muito a atenção. Né? Então, cursos que eu estou indo, palestras, aulas e trabalhos, têm mostrado que o foco do que a gente tem que tratar muitas vezes está se mudando e a maneira de se pensar tem que mudar. E os números estão muito alarmantes. Você tem esses números, né? Eu tenho esses números. Eu queria, assim, eu vou falar todos esses números, mas eu quero dar aquele impacto no final para as pessoas pararem e pensarem. Tá bom. Então nós vamos fechar a pauta com os nossos números. É muita coisa, ele me contou antes do programa. É muita coisa. Olha, ficou até arrepiada de verdade. É muita coisa. Vamos lá. Então o que a gente vê... vamos colocar a primeira imagem, Pode colocar a primeira imagem. Basicamente, você fala, o que é obesidade, como a gente vai diagnosticar a obesidade no paciente. Né? Então, o básico, se colocar a continha básica, que todo mundo já sabe, índice de massa corpórea, que é o peso em quilos e a altura em metros ao quadrado. Então, a pessoa faz essa conta simples, vai na balança, peso, estatura, né, ao quadrado, ela vai chegar num índice, né? Se quiser passar Vamos para a próxima, então? Então, a partir daí, a gente chega num número. Tá? Nesse número, a gente chega... Se essa relação é menor que 18,5, é um baixo peso, 18,5 a 24,9 é um peso normal, né? O sobrepeso ou pré-obeso de 25 a 29,9 é acima de 30 obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, acima de 40, que é obesidade mórbida. Então, a gente classifica também o grau da obesidade. Isso, então dá para classificar. Esse é o índice que, inclusive, que nos números, quando a gente fala dos números, né, na mídia, é o índice que a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, eles utilizam essa conta que eles fazem para diagnosticar e mostrar a pessoa obesa, está abaixo do peso, está acima do peso, então é isso que eles usam. É claro que hoje em dia a gente já sabe, já está mais do que sabido também, não querendo ficar muito repetitivo, que isso não quer dizer que a pessoa é obesa ou não. Você pode ter uma pessoa que tenha 1,80 m de altura com 90 quilos, mas que seja saudável, porque tem uma taxa de gordura muito baixa, e uma pessoa que tem 1,80 m com 90 quilos seja uma pessoa obesa. Então, outros exames complementam? Complementam. Então, exames clínicos, exames físicos. Sabe um exame muito legal de se fazer, né? Que não tem aqui, mas eu acho que muito interessante? Uma fita métrica, uma simples fita métrica. Então, você faz a sua medida da cintura abdominal. Né? A medida de cintura abdominal nas mulheres não pode ser maior que 88 centímetros. Também pode complementar esse exame. Inclusive, esse vai mostrar... pode te mostrar se você tem uma obesidade um pouco mais grave, que é a obesidade visceral, né, que é aquela gordura que fica intrínseca, que fica grudada nos órgãos, que é mais perigosa, que aumenta muito mais a chance de você ter efeitos adversos, então de você ter um infarto, de você desencadear trombos, né? E no homem acima de 102 centímetros. Uma outra relação também que se utiliza muito hoje em dia é a relação cintura-quadril. Então também é outro exame simples. Você faz a medida da sua cintura, né, que aqui é um pouquinho abaixo da região do umbigo, a do quadril, que é na saliência maior daqui do bumbum, você divide a cintura pelo quadril e dá uma relação. Se essa relação for maior que 0,85 na mulher, também é um grau de risco de obesidade, e maior que 0,9 no homem, também é um risco maior de obesidade. Então, é simples, né? Então, são vários desses fatores. Se quiser passar o outro... Vamos para o próximo, né? Então. Aí a gente já mostra a primeira diferença. Então, o que é obesidade? Obesidade, classificação da Organização Mundial de Saúde, peso sobre a estatura ao quadrado. Mas o que a gente pode ver aqui, deixa eu tirar aqui a varinha mágica. Super varinha mágica. Vamos ver. A gente tem dois exames de imagem, não pode voltar. Voltar naquele exame de imagem mesmo, anterior. Então a gente tem dois exames de imagem, são duas tomografias. Então você pode ver a diferença, para quem não está entendendo, isso aqui é um corte, como se a pessoa estivesse deitada e estivesse cortando aqui ela transversalmente.
Tá? Então, são os órgãos internos. Então, se você olhar, aqui são os órgãos internos, tá? E aqui é uma camada de gordura, uma gordura que a gente chama de gordura periférica. Você vê que esse paciente ele tem uma quantidade de gordura maior. Então, provavelmente, um paciente que tem uma circunferência abdominal maior. Só que essa gordura a gente consegue pegar, é aquela que a gente fala, é a bainhinha, exatamente, a bainhinha que a gente aperta. Então, o paciente que tem uma obesidade, uma circunferência maior que você vê, nossa, o paciente, entre está gordo. Né? Mas aqui, a parte visceral tem uma quantidade de gordura, mas ela é um pouco menor. Se a gente for para outra foto, esse paciente, ele tem uma gordura abdominal, uma gordura periférica menor. Se você for comparar com esse, visualmente, muitas vezes esse é um paciente magro. Mas a diferença... Que a barriguinha é mais durinha, porém a gordura está... A circunferência abdominal, ela é menor. Então você olha, teoricamente, visualmente, quando você vê esse paciente, você fala, ele não é obeso, né? Mas... A parte intrínseca, a gordura dentro da barriga, né? A gordura intraabdominal, ela está muito mais impregnada. Entendi. Então, teoricamente, esse paciente tem muito mais risco na saúde do que esse. Agora, esse exame, esse tipo de ultrassom... Isso aqui é uma tomografia. Tomografia, desculpa. Louca, ela não teria como fazer ultrassom com essa imagem cortada. Esse tipo de tomografia, ela é pedida, né? O médico solicita... Após, então, todos esses exames que você citou, após um número ter dado alto do IMC, após medir a circunferência, isso é um complemento também para a gente ver se esse paciente tem esta gordura ou essa. Isso, e hoje é muito comum pedir esse exame. A gente tem uma gama gigantesca de exame que a gente pode pedir, né? Então, desde, claro, que o principal, imprescindível, exame físico, fazer as medidas, sem as medidas não adianta, exames complementares de sangue, exames como a impedância bioelétrica, a bioimpedância, que também dá a taxa de gordura que você tem no seu corpo. Tem outros exames que você pode abrir mão também, que você utiliza, inclusive esse. Então, esse exame você tem alguns pacientes, alguns casos que pode ser pedido, pode, mas esse não é necessariamente o exame que tenha que se pedir para ser diagnosticado. Mas essa é a minha dúvida. Não necessariamente. Ele pode complementar, então, quando o médico tem aí uma certa dúvida onde está localizado essa gordura. Exatamente, porque é clínico, né? O diagnóstico é clínico, laboratorial e pode ter algum outro exame, como a impedância bioelétrica ou outros exames que a gente utiliza para ver a taxa de gordura. Então, o diagnóstico de obesidade vai além daquele IMC. Isso então, aqui também. A gente pode, se quiser, colocar o outro. Vamos para a próxima, então. E a gente vai colocar a perguntinha, né? Vamos colocar uma perguntinha no Insta. Então, se a gente pode colocar como, só para a gente resumir isso aqui, é como isso aqui é a taxa, a porcentagem de gordura, que a gente pode classificar um paciente também como obeso ou não só pelo IMC. Então, ele pode ter o peso diferente, mas a composição do corpo ser diferente. Então, os 80 quilos, ele pode ter 30% de gordura ou ele pode ter 10% de gordura. O peso é o mesmo, a composição, a quantidade de gordura que ele tem no corpo é diferente. Então, a gente pode classificar das diversas maneiras. Então, obesos são os que têm uma taxa de gordura maior no corpo e conforme vai diminuindo essa porcentagem de gordura que está presente no corpo, então são os pacientes que são eutróficos, são os pacientes de baixo peso, então são aqueles pacientes... Mas nesse caso, você colocou até por idade, para a gente ter uma ideia. Olha, então é importante. Por sexo, então se você pegar... Aí fala assim, por isso que mas a mulher às vezes é mais difícil. A mulher naturalmente, nessa classificação, você vê que a porcentagem de gordura dela está sempre acima do homem. Então vamos pegar numa média de 20 a 29 anos, o homem, dentro da média, teoricamente ele tem que ter de 14 a 20%. Isso numa população geral, não estamos falando de atleta, nada. Entendi. A mulher, 20 a mulher a 28%. De 20 a 28%. Nossa, é bem maior. A mulher tem uma quantidade maior de gordura no corpo do que o homem. Entendi. Então, não necessariamente... se você tem uma quantidade X de gordura no seu corpo, o seu esposo tem a mesma. Provavelmente ele tem menos que você. Mas não é porque ele corre mais, não é porque ele faz coisas diferentes. É porque o homem, a genética masculina... Exatamente, é diferente. Também é pela condição hormonal que a gente sabe que envolve o corpo feminino. Sim, produção de hormônio, a composição de massa magra, tipo de fibra. Então, são N motivos que vão envolver geneticamente o biotipo masculino e feminino que vão diferenciar. Então, sempre a mulher fala, eu tenho mais dificuldade, o meu marido está perdendo peso, eu estou demorando, eu tenho uma taxa Fazemos a mesma dieta. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, muda-se. O homem sempre tem uma taxa de gordura inferior da mulher. Depois você pode passar isso para a gente colocar no nosso site? Claro, com Vamos deixar na nossa página. Gente, isso é muito legal como uma fonte de pesquisa mesmo. Com certeza. Para as pessoas conseguirem visualizar e perceberem se estão dentro dessa faixa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é o seguinte.
Como você mostrou a imagem da gordura visceral, da gordura, a gente está falando desse universo da obesidade, a gente sabe que existem vários outros fatores. Então, eu vou dar um recado e já volto. Tá bom. Na volta, me conta quais são esses fatores, porque eu sei que tem muitos estudos relacionados. Sim. Você me contou, inclusive, que tem até um lance de vírus. Tem. Que o vírus está ligado também com o fato da gente ganhar peso ou perder peso. Coisa estranha. Vou explicar. Vai explicar tudo. E outra pergunta, o que vai diferenciar esse paciente? Por que uns, então, acumulam gordura visceral e outros não? A genética está envolvida. Muito. Esse vídeo aqui, ele vai mostrar, teoricamente, ele está entrando no vaso sanguíneo do coração e mostrando o que acontece, principalmente no paciente obeso. Então, isso aqui já é um paciente que já está acima do peso, está inflamado, tem os problemas, né? Então, aqui dentro são os glóbulos vermelhos e aqui as partículas de gordura. Então, do colesterol ruim, que o pessoal chama, né? E o colesterol, que vai aparecer aqui embaixo, o HDL, que é o colesterol bom. Então, teoricamente, pacientes que têm um excesso de circulação desse colesterol LDL, que é uma fração do colesterol, que ela tem uma tendência maior a aderir nas paredes dos vasos e causar problemas, isso ocorre porque geralmente o paciente obeso é um paciente muito inflamado. Né? Isso muito inflamado, mas a gente vai até explicar depois o que acontece com esse tipo de paciente. Então, começa a ter problemas de inflamação. Isso, é uma inflamação na parede do vaso que faz com que tenha um acúmulo dessa gordura, né? dessa fração e do colesterol, e faz com que ele vá acumulando e vai começar a obstruir a passagem. Então, se você imaginar que você está dentro do vaso sanguíneo do coração e esse acúmulo vai acontecendo, o sangue continua passando, começa a ficar mais difícil. Então, uma obstrução menor aqui, vai tendo uma obstrução ali, vai tendo uma obstrução aqui. Então, são processos inflamatórios. Quando a gente se machuca, teoricamente, fica vermelhinha a pele, ela inflama, ela aumenta. Acontece a mesma coisa aqui dentro, até que chega uma hora que está muito inflamada e esse aumento é tão maior que o sangue tem muita dificuldade de passar, você vê que ele passou, mas ele vai começar a encontrar mais resistência por aí. Você vê que não é só numa localização. Está inflamado, está saindo, essa inflamação está piorando, então começa a agregar porque o corpo quer começar a diminuir essa inflamação. Entendi. E aí o que acontece? Obstrui. Essa obstrução desse vaso faz com que não tenha mais circulação por aqui. E aí essa parte do coração morre. Isso é um infarto. Isso é um infarto. Vai entupindo que nem a gente viu. Começa a entupir e o que acontece? Começa a não passar sangue, começa a ter dificuldade de oxigenação nesse músculo e esse músculo morre. Então, esse é o infarto agudo do miocárdio. Nossa. Isso pode acontecer no coração, como pode acontecer no cérebro, por exemplo. Então, esse é um grande problema. Esse é um dos fatores que pode levar. Pode estar ligado à obesidade ou não. Tem pacientes hoje que não são obesos, que têm fator genético ao infarto, né? Que não é o caso hoje de a gente discutir o infarto em si, mas tem N fatores. A obesidade é um fator muito importante que aumenta o risco de você ter esse infarto. Por quê? Porque a obesidade, ela não é ela é multifatorial, ela não é não tem um fator causador da obesidade. O paciente ser obeso, estar acima do peso, não é simplesmente pelo fato dele estar comendo a mais. Tem fatores muitos que a gente pode começar a falar que vai levar o paciente a ganhar peso. Fatores socioambientais, né? Fatores genéticos. Então, tem teorias, por exemplo, genéticas que falam que vem desde os nossos ancestrais. Seleção natural. Nossa. Tem uma teoria muito interessante que fala que tem os ancestrais que tinham o genotipo, né? Tinham a característica genética de gastador e o de poupador. Só que nessa época, quando tinha na época dos ancestrais, que era da caça, tudo, teoricamente, as pessoas poupadoras, elas começaram a se sobressair sobre as outras porque não tem a facilidade que se tem hoje, então tinha que se caçar para comer, que nem os animais. Entendi, as poupadoras não precisavam caçar e viviam mais. Isso, elas caçavam e conseguiam poupar um pouco mais, geneticamente falando, então, pela seleção natural, uma das teorias que tem, uma da seleção natural geneticamente, isso a longuíssimo prazo, foi selecionando mais a característica de nosso organismo começar a poupar. E é acrescentado hoje um monte de alimentos que não são saudáveis, aumento do sedentarismo, a diminuição da atividade física, isso foi piorando. Então, você vai de carro, né? Pouca caminhada, pouco exercício. Essa é uma das primeiras, uma teoria, mas é a primeira, vamos dizer assim, característica de um paciente deles poder ser obeso. Geneticamente, não é só obesidade. Muita gente também coloca tudo que a gente vai falar, vai colocar, é minha genética. Não é sua genética. Não pode botar tudo. Isso, de uma maneira geral, é uma teoria. Fatores socioambientais. Hoje,
O carboidrato é muito mais barato, o carboidrato simples é muito mais barato, a gente consome muito mais carboidrato, a gente consome muito mais alimento industrializado, e é gostoso, né, doutora André? É uma delícia. É tudo gostoso? É uma delícia. E muitas vezes é mais barato, então a facilidade, a gente faz menos atividade física, então o fator socioambiental está envolvido. Vamos colocar só uma perguntinha? Vamos, claro. Que tem a ver com isso. Ela é especial lá? É especial? Vamos ver, vamos colocar na tela a pergunta. Ah, que linda, Amar! Um beijo pra você, tá assistindo a gente. Ela já me mandou um recadinho aqui no meu celular, eu já vi. Olha, sobre obesidade, quem tem genética para ser obeso consegue manter um peso saudável se realmente quiser? Olha, mais difícil que perder... Você pode falar, né? Porque você estou na batalha. Emagreceu muito, né? Foram 57 até agora. Então, 57 quilos, eu acho que você ainda pode falar 4 anos, pessoalmente. Mas foi. Mais difícil do que perder é manter. Né? Perder, não que é fácil, é difícil, mas requer um tempo de você se adaptar e você se entender. Mesmo quem tem, não só que tem essa genética poupadora, ou tem outros genes que também estão ligados à obesidade, a uma maior tendência a reter essa certa dificuldade de perder, dificuldade de ganhar massa magra. Então, tem outros genes envolvidos. Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas é possível. Né? Eu não diria a palavra burlar nossa genética, a gente não consegue burlar. Impossível, né? Mas a gente entrar em harmonia, como se fosse uma orquestra, todos os instrumentos tocando com o maestro. Não adianta você ter uma orquestra, não ter maestro, que cada um vai tocar a hora que quiser, do jeito que quiser. Não vai dar então certo. Você tem que estar equilibrada na parte hormonal, na parte psicológica, na parte sentimental, na parte física. Então tem que ter uma harmonização da sua vida, você consegue manter, independente da sua genética ou não. É fácil? Não. Não é fácil, é muito difícil. Porque tem gente que fala, nossa, eu como 3 quilos no almoço de comida e não engordo. Tem cara que fala, olha, eu olho para a comida e já ganhei peso. Né? Verdade. É uma verdade, é uma mentira? Tem muita coisa nesse meio. Inclusive, né, que a gente está falando que é multifatorial, que são 2 aspectos que tem, inclusive vou falar do vírus, mas tem estudos que mostram, tem um estudo australiano muito grande, multicêntrico, que eu achei muito legal, muito interessante, que faz a gente parar para pensar realmente na obesidade ser só realmente o excesso de calorias e a qualidade do que a gente come. Esse estudo chama-se, que o pessoal conhece hoje como paradoxo australiano. Paradoxo é um estudo que mostra que nos últimos anos a população da Austrália ela tem consumido cada vez menos açúcar, inclusive muito pouco açúcar simples. Então, se você for olhar por esse aspecto, é uma alimentação muito mais saudável. Mas desse mesmo jeito que a ingestão de carboidrato, de açúcar simples, que é aquilo que vai fazer com que você aumente muitas vezes a gordura, a população continua ganhando peso. Como é que pode? Então, é só o aspecto alimentar que está envolvido na obesidade, é só o aspecto social. Outros trabalhos mostram, Carol, que tem crianças, eles estão fazendo trabalhos com crianças obesas e crianças eutróficas. Então, trabalhos grandes que estão ofertando para essas crianças com a mesma idade, a mesma quantidade de calorias durante o dia nas mesmas refeições. Então, as crianças estão consumindo a mesma quantidade. E as crianças obesas continuam obesas. As crianças eutróficas continuam eutróficas. Como é que pode? Como é que pode? Então, não são só esses fatores alimentares, tem muita coisa mais envolvida. Muitos desses trabalhos estão chegando à conclusão de que a obesidade realmente, o que está mais ligado a ser obeso? É realmente você aumentar, comer demais, você ter gastar de menos. Qual que é a realidade? Qual que é essa relação? Como está interligado isso? Então, tem muita coisa nova saindo. Olha então, não é e o vírus? Conta do vírus. Para a gente fechar com esse vírus. Gente, como assim um vírus relacionado à obesidade? Tem muitos vírus, que hoje em dia, mais de 10 vírus, que eles estão suspeitando que esteja ligado à obesidade. Tem um vírus, que é um adenovírus chamado D36, que já foi comprovado que realmente ele está ligado ao aumento da obesidade. Não estou falando aqui, quer dizer que você tem uma gripe. Vai engordar. Que você engorda porque você tem gripe de repetição. Mas e esses estudos não são feitos em humanos, são feitos em laboratório. Então, eles chegaram à conclusão de que esse vírus ele age numa enzima chamada lipase. Essa enzima lipase, ela é uma enzima que faz com que, vamos dizer, entre aspas, que a gordura queime, mas não se armazene. Então, esse vírus, ele inativa essa enzima. Então, esses animais que foram testados e que esses vírus agiram, essa enzima não age. Então, esses animais, eles começam a ter uma retenção, guardar mais, produzir mais e guardar mais gordura. Então, eles começam a engordar mais. Então,
Tem vírus que pode estar ligado à obesidade? Claro que tem, mas não é o vírus que vai fazer isso, mas ele pode estar ligado e agindo dessa maneira. Exatamente. Então, você pode ver que a obesidade não é simples fato, como, não como, faço, não faço. O que tá, você vê? É vírus, é genética, é fator socioambiental, é alimentação. Atividade física. Né, então, o que está chegando hoje, que muitos trabalhos chegam à conclusão que, teoricamente, né, isso não pode ser uma verdade hoje, mas pode ser uma mentira amanhã, que, teoricamente, a obesidade está muito mais ligada à falta de gasto do que ao excesso de consumo. Olha só. Então, o sedentarismo é muito mais prejudicial do que você simplesmente, se você for sedentário e restringir a alimentação, dieta, é muito pior do que você comer um pouco mais e gastar. E fizer atividade física. Olha só. Então, a chave do negócio. A chave do negócio pode estar aí, pode. Fator genético tem? Fator alimentar? Claro que tem. Também não quer dizer que você pode comer à vontade e fazer uma hora de academia, isso vai resolver sua vida. Você tem que, volto a falar, o equilíbrio. Harmonia. Entendi. Só que os números assustam demais. Vamos falar os números? Vamos então ilustrar com a última foto, a última imagem que a gente tem. Enquanto a gente coloca a última imagem, então, diga lá os números. Isso aqui é só para mostrar os efeitos negativos que a obesidade pode causar na nossa saúde e na sua vida. Tá? Tudo isso aqui está relacionado à obesidade. Né? Vou pegar aqui minha varinha mágica de novo. Então, desde aqui a pessoa piorar a autoestima dela, ataques cardíacos, piorar a pressão, depressão, diabetes. Então, multifatorial, muitas coisas podem acontecer com as pessoas que têm. Essa foto é impactante. E só para falar dos números... Vamos lá, vamos fechar com os números. No Brasil, hoje, 65 milhões de pessoas estão acima do peso, sendo que praticamente 20 milhões dessas pessoas, elas já são obesas, hoje no Brasil. É muita gente. 50% da população que está acima do peso está concentrada em 10 países do mundo. Primeiro, Estados Unidos, o Brasil está em 5º lugar. O Brasil é o 5º país com o maior número de obesos, de concentração de obesos no mundo. Também é bem sério. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela soltou no ano passado que 42 milhões de crianças abaixo de 5 anos já estão acima do peso no mundo. Fico arrepiado. 42 milhões de crianças. E isso promete um número que vai aumentar demais. O número de obesos aumentou nos últimos 30 anos em 240%, sendo que a população cresceu em 160%. Ou seja... muito mais obesos do que pessoas que nasceram nesse tempo. Tá? E só para a gente terminar, hoje, em 2008, existiam no mundo 1,4 bilhões de pessoas que estavam acima do peso. Em 2008. Hoje, a gente deve estar próximo de 1,8 a 2 bilhões de pessoas acima do peso. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora fiquei arrepiada. Doutor André, só posso te agradecer. Aula, né? Então, hoje a gente não quis mostrar não, você tem que fazer só isso, você tem que fazer só aquilo. É como você falou, é uma harmonia e a atividade física pode estar diretamente envolvida com tudo isso. Gente, que pauta bacana. A gente vai colocar todas essas ilustrações, as tabelas no site para que vocês possam depois ver com calma, fazer aí essa medição que pode ser feita em casa. Isso é super importante. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, sempre. Obrigado, Carol. Adoro você. Até a próxima. Obrigado, e olha, quem quiser tem o Insta do Dr. André, que é muito legal. André_nutrólogo. @André_nutrólogo com muitas informações. Te espero. Até a próxima. Obrigado, Carol. Beijo na família. Até.